Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Estão dando conta do componente de diversidade e relações étnico-raciais? No vídeo anterior, falamos um pouco sobre o conceito de cultura, a polissemia em torno desse conceito, e falamos sobre a questão da identidade. No eixo 2, ou melhor, na trilha 2, eixo 2, com o tema diversidade e relações étnico-raciais na formação da sociedade brasileira, estaremos discutindo alguns, digamos assim, dos construtos que levaram a sociedade brasileira se elaborar de forma tão diversa. Sabemos que o conceito de diversidade ele se elabora a partir de um conjunto de variáveis étnico-raciais, situação de classe, orientação sexual, gostos diversos, religiosidade, crenças, regionalismos, linguagem. A diversidade é uma das marcas mais importantes em se falar da formação da sociedade brasileira. Mas para além de conceituar diversidade, é importante colocá-la em nossa prática cotidiana, de modo a lutar pela garantia do direito a ser diverso, e a pertencer a essa diversidade, a esse caldeirão cultural que constitui a sociedade brasileira. Observem que mesmo sendo produto da diversidade e de um processo intercontinental que formou o ser brasileiro, foi necessário se criar leis, foi necessário se criar diretrizes para que determinados grupos sociais não se sobrepusessem à questão da diversidade, sobretudo em relação na dimensão étnico-racial. Quando eu falo de etnia, eu estou falando de uma categoria que começa a se instituir no final do século XIX, nos anos 20 do século XX. O Franz Boas ele vai conceituar claramente que a diferença de etnia e raça se elabora no momento em que a dinâmica cultural, as manifestações, elas acabam sendo instituidoras dessa diversidade e de marcas sociais. A raça, para o Franz Boas, está associada a questões biológicas, e que por um conjunto de teorias atrasadas, em determinado momento, essa raça servia como um elemento hierarquizador. Não é à toa que no final do século XIX se instituiu no Brasil uma escola que era chamada de racismo científico, a Escola dos Racistas Científicos. O Nina Rodrigues, o Silvio Romero e o Oliveira Viana, eles dialogavam sobre essa suposta hierarquia entre as raças. Obviamente, esses teóricos eles construíram essas reflexões anacrônicas e agressivas utilizando os preceitos do positivismo, do darwinismo social, as teorias lambrosianas, e essas questões, elas atualmente, do ponto de vista da compreensão crítica das relações étnico-raciais, ficaram para o passado, no âmbito da produção do conhecimento, mas ainda persistem em existir. Até porque o racismo, o sexismo e as desigualdades de gênero, elas fazem parte do nosso cotidiano de um modo muito agressivo, de um modo muito violento. Deste modo, falar de diversidade é falar sobre esse conjunto de situações, esse conjunto de elementos que fazem parte do nosso cotidiano. Mas, além de falar, é importante lutar pelo direito a ter direito à diversidade. A diversidade ela está associada ao multiculturalismo, que é uma categoria do Stuart Hall, está associado à pluridiversidade, ao pluralismo de representações, pluralismo de ideias, pluralismo religioso. E isso é muito importante em ser dito, mas também deve ser pauta de nossa relação
com os coletivos, com as instituições. Então, falar de diversidade, lutar pelo direito a ter diversidade, deve estar em nossa agenda escolar, na nossa agenda acadêmica, diariamente. Até porque, mesmo com um conjunto de teorias, né, que afirmam a riqueza da diversidade e o desejo, né, que deve se instituir em nós de respeito à diversidade, percebemos que há muitas situações adversas no âmbito desse respeito. Eu gostaria de inverter um pouco, né, e antes de falar detidamente das questões que vivenciamos hoje no âmbito da diversidade, o que foi feito, né, no âmbito da produção científica, falar do processo de formação da sociedade brasileira. A formação da sociedade brasileira ela é constituída, né, por um processo bastante complexo, marcado por violência. Somos fruto do estupro, né, do homem português, né, que violentava e estuprava as mulheres índias e depois as mulheres negras. Então a violência adubou a plantação de cana e todas as lógicas dos ciclos econômicos que constituíram a sociedade brasileira, né? A violência e o desrespeito à pluralidade esteve presente logo no ciclo da cana-de-açúcar, em seguida no ciclo da mineração, no ciclo do café, e até hoje existe. Entender a formação da sociedade brasileira é entender que, mesmo tendo sido constituído a partir de 3 matrizes étnicas fundantes, né, o índio ameríndio, o negro africano e o branco português, percebemos que essa triangulação ela não se esgota em si. E há inter-relações no cruzamento dessa diversidade, certo? No processo de constituição da formação da sociedade brasileira, o Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, ele fala sobre o sentido do Brasil e como esse sentido do Brasil, a partir do povo brasileiro, é sustentado, né, pela relação de débito que a sociedade brasileira contemporânea guarda com os povos indígenas, né? A população indígena foi massacrada e continua sendo, né, ignorada pela sociedade civil, pelo governo vigente. Então é importante compreender, né, que, em se pensar na formação da diversidade, na formação dessa sociedade tão diversa e plural, é importante valorizar e entender a importância da população indígena, do povo indígena, no processo de formação. No final do século XIX, um conjunto de autores, tentando dar uma resposta ao racismo científico, eles tentavam compreender o que é ser brasileiro, qual a principal marca de ser brasileiro. Então, nesse processo de constituição da formação da sociedade brasileira, que remonta à identidade nacional, um conjunto, né, de representantes no âmbito teórico constituíram trabalhos riquíssimos, alguns muito criticados, exemplo da produção do Gilberto Freire, que, de certa forma, exprimem essa relação de compreensão da formação da sociedade brasileira no âmbito da diversidade. O trabalho do Gilberto Freire, escrito em 1936, o Casagrande Senzala, ele vai compreender como se dá a estrutura, né, instituidora do modo de produção econômica baseado na escravidão. O monopólio, né, o plantation, a escravidão, o latifúndio e a relação entre o branco português e o negro africano. Então ele fala desse processo de escravidão e começa a compreender como se dá o cruzamento interétnico entre o branco e o negro, né, e o indígena nesse processo ainda, né, no final do século XIX, e que muitas vezes é ignorado, né, pela sociedade civil. Então, o Gilberto Freire, no livro Casagrande Senzala, em 1936, ele fala do processo de miscigenação, de hibridização e como é importante a miscigenação. Muita crítica em relação ao Gilberto Freire quando ele fala da questão romântica da democracia racial, quando, na verdade, nunca tivemos uma democracia efetiva nas relações étnico-raciais. A relação sempre foi de subalternização, né, do branco em relação ao negro e indígena e de exploração. E até hoje isso continua, mesmo com um conjunto, né, de alterações. Então, o Gilberto Freire, ele começa, né, ele insinua a dar uma resposta aos racistas científicos, afirmando a miscigenação como algo positivo,
não é? A miscigenação do Gilberto Freire como um primeiro passo para se compreender a diversidade. De certo modo, o trabalho dele deixou lacunas, né? Até porque o estilo ensaístico, com abordagem psicoantrossocial, não compreendia, né, que não havia romance entre a relação do homem branco e do homem negro. Pelo contrário, havia exploração, havia uma relação de coisificação, de trabalho braçal. Indo nessa mesma direção de tentar compreender como se constituiu a sociedade brasileira através dos seus elementos étnicos raciais, o Sérgio Buarque de Holanda lança o livro Raízes do Brasil, que compreende as relações étnico-raciais no processo histórico de formação colonial, em que a economia, instituída por ciclos econômicos, vai moldando essas relações, mas uma relação moldada de forma super desigual, né? O branco europeu, o branco português, sempre no domínio dessas relações. O Sérgio Buarque de Holanda, ele compreende que nesse processo intercultural se constituiu a cordialidade, né? A cordialidade brasileira como fruto de um processo de miscigenação, como fruto de um intercruzamento racial, e é uma cordialidade que se elabora no nosso cotidiano através das nossas relações de trato, né? No trabalho, de trato na vida doméstica. Entretanto, essa cordialidade, ela não leva em consideração a própria desigualdade na luta de direito a ter direito, né? A própria desigualdade e o lugar que se colocou o negro e o índio, como se fossem coautores de uma história da sociedade brasileira constituída pelo branco europeu, quando na verdade não é assim. Quando na verdade percebemos que o índio e o negro foram importantíssimos e basilares na constituição desse povo. O Sérgio Buarque de Holanda realiza um trabalho muito rico, né, de historiografia e de compreensão. Ele fala sobre esse homem cordial, né? Esse homem cordial, produto dessas relações, como se o brasileiro fosse um ser pacífico, né? E essa passividade, ela está associada ao construto, né, de interculturas. O trabalho dele é muito importante no debate, mas também apresenta lacunas. Fazendo parte também desse conjunto de autores que o Fernando Henrique Cardoso, no artigo que eu disponibilizei para vocês, dialoga, ele no artigo Os Livros que Inventaram o Brasil, além de falar do Gilberto Freire, dessa questão complexa da miscigenação, ele fala do Sérgio Buarque de Holanda, essa questão do homem cordial, né, o homem dado à cordialidade, mas essa cordialidade e esse processo, né, antagônico de miscigenação sempre foi constituído por violências, sempre foi constituído por sangue. E é importante perceber que mesmo depois de muitos anos, essa relação continua, né, presente no nosso cotidiano, no cotidiano escolar. Seguindo a ordem, o Caio Prado Júnior escreveu um livro sobre formação econômica do Brasil e, novamente, ele afirma a tese de que o processo de escravidão, né, o modo de produção escravagista, ele monitorava, ele modulava os ciclos econômicos, né, baseado em latifúndio, e isso fez com que a relação étnico-racial, por muito tempo, não fosse discutida. Até porque o Brasil ele deixa de ser, digamos assim, subalterno a Portugal só com a proclamação da República. Né? Com a proclamação da República, né, em 1889, ele começa a se instituir como um país que precisava pensar a si mesmo, né? Pensava compreender o que é ser brasileiro e como é instituir esse processo de formação. O Caio Prado Júnior, ele dá um conjunto, né, historiográfico, econômico, de compreensões e de indicações para perceber como esse negro e esse índio foram totalmente excluídos do processo de constituição da identidade nacional. O foco principal de Caio Prado Júnior é econômico e histórico, diferente do de Darcy Ribeiro, que com o livro O Povo Brasileiro, ele vai compreender de forma brilhante a importância desses verdadeiros donos da terra que são os indígenas. Inclusive, há 2 vídeos aí sobre a formação étnica do Brasil, né, que ele destaca os índios e as matrizes formadoras. É importante perceber como é rico, né, dentro da própria população indígena, uma diversidade.
de etnias. E isso é fundamental para sustentar um discurso de diversidade. O Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, ele tenta compreender o sentido do Brasil. Né? Esse sentido que é constituído por três matrizes étnico-raciais, mas que em seu processo metanarratívico não se levou em consideração a importância do índio e nem do negro. Dando prosseguimento a um autor que vocês já conhecem, até porque eu indiquei um artigo dele na primeira trilha, é o Roberto da Mata. Roberto da Mata, ele faz uma compreensão bastante rica sobre a cultura no âmbito da diversidade e como cada um desses três elementos, o indígena, o negro e o branco, estão presentes no nosso cotidiano. Aí ele fala da nossa linguagem, né? A pipoca, o mungunzá, né? Os nossos hábitos alimentares, como eles, de certa forma, dialogam com esse processo de diversidade. Esses autores, eles dão dicas e sinalizações bastante importantes no conceito do que seria a diversidade. Essa diversidade marcada por uma profusão de singularidades que deve ser respeitada. E como eu disse no início desse vídeo, para além de se discutir o conceito de diversidade, é importante lutar cotidianamente dentro dos espaços de sala de aula, nos espaços também de instituições onde o processo de educação acontece de forma não formal, que o respeito à diversidade é algo que deve ser diário e a luta pelo direito a ter direito também. Então, quando falamos de diversidade, devemos levar em consideração não só o campo teórico, o campo conceitual, sócio-histórico, mas também, né, as prerrogativas para a luta do direito a ter direito. E a gente percebe que mesmo com os avanços, né, com a Lei de Diretrizes de Base da Educação e outras leis, né, que introduzem o ensino de História da África no âmbito das matrizes curriculares, há que se, né, fazer um esforço para que esse discurso, né, das leis se efetivem na nossa prática cotidiana enquanto educadores. Eu realizo, né, uma provocação a vocês a visitarem na nossa plataforma AVA a biblioteca virtual da segunda trilha de aprendizagem, né, que o eixo é diversidade e relações étnico-raciais na formação da sociedade brasileira, e compreenda, né, através do Darcy Ribeiro, através do Fernando Henrique Cardoso, que escreveu o artigo Os Livros que Inventaram o Brasil. Compreendam, leiam, né, e vocês vão perceber que o conceito por si só, ele não consegue, de modo algum, intervir em nosso processo de ensino-aprendizado, né, sem associar-se com a necessidade do direito a ter direito. Então é isso, eu agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro. Não esqueçam as tarefas avaliativas estão lá, né, no Moodle de vocês, façam e obedeçam os prazos. Um abraço!